Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Olá, esse é o Médicos em 3D. Nesse espaço, vamos tirar dúvidas, dar dicas e fazer um debate. Nosso tema de hoje é sobre a janela da alma, sobre a saúde dos olhos. E aqui comigo para discutir sobre isso está Liliana Nóbrega. Tudo bem, Liliana? Tudo ótimo, Luza. É um prazer estar aqui com você. Liliana, eu queria começar falando sobre assuntos quentes, assuntos recentes que a gente vê inundando a nossa internet. A gente podia começar a falar sobre miopia. O que você acha? Luza, é um tema atualíssimo. Tá? Nós estamos com uma campanha das sociedades brasileiras de oftalmologia, sociedades brasileiras de pediatria, sociedades médicas em geral, com um alerta permanente sobre a miopia. Até 2050, metade da população mundial será míope. Isso é uma previsão muito ruim, não é? Quando eu vi esse número eu cheguei a ficar assustada, achei exagerado, mas não é. Não é exagerado e é para assustar mesmo. Então a gente criou essa campanha como um alerta para os pais e responsáveis de crianças, para que levem as crianças ao médico oftalmologista para fazer exame, para ver se essa criança está míope ou não, se tiver míope, acompanhar. Por que essa miopia está aumentando assim no mundo? Porque as crianças estão na frente das telas, de tablets, celulares, computadores. Então as crianças não olham para longe, as crianças estão confinadas dentro de casa. Com a pandemia isso piorou muito, aulas online, lazer online, joguinhos. E as crianças não saíram ao ar livre para tomar sol e fazer atividades externas olhando para longe. Então isso prejudicou muito a saúde visual das crianças e está acontecendo um boom de miopia no mundo todo. Então assim, Liliana, eu tenho criança em casa, né? Nós estamos diante de um desafio, não é isso? Então a gente precisa dessa aula online, nós temos muitas ferramentas importantes, mas o que a gente pode fazer então, para a gente preservar? Tem alguma coisa que a família possa fazer para preservar a saúde do olho das crianças? Sim, algumas dicas que a gente tem dado na hora das consultas, né, para os pais. A primeira coisa, Luza, é tirar as crianças das telas. De 0 a 2 anos, nenhum momento essa criança pode estar na tela. E a gente vê bebês hoje com o celular nas mãos, né? Depois de 2 anos, você vai ter, com a orientação do pediatra, algum período que você possa entregar uma tela para o seu filho, mas seriam períodos curtos também. E aí depois de 4 a 6 anos, um pouquinho a mais, de 6 a 8, um pouquinho a mais. Mas a criança não pode ficar o tempo todo em frente às telas. Esse excesso de visão de perto está aumentando a miopia e também a falta do sol. Então a primeira coisa, tirar números de horas de frente das telas. E a segunda coisa, 1 hora por dia ao sol, em atividades ao ar livre, seja ela andando, caminhando, andando de bicicleta, passeando com o cachorro, fazendo esporte, jogando bola. Essa criança precisa desse estímulo da luz solar também, para que libere hormônios e que não cresça excessivamente esse olho. Quando o olho cresce excessivamente, há um aumento da miopia. E o aumento da miopia está relacionado não só ao uso de óculos e dependência de óculos, mas também associado a doenças oculares graves que causam baixa de visão, como descolamento de retina, glaucoma, doenças da mácula. Então, a grande importância da gente tentar prevenir esse boom de miopia na nossa sociedade. E o adulto também deve diminuir o tempo de tela? Porque às vezes a gente fala da criança, né? Outro dia eu vi um alerta até de um psicólogo falando que quem tem mais vício em tela é o adulto e a criança meio que imita isso, né? Sim, nós temos que ser o exemplo, né? E nós temos que orientar as crianças e os adolescentes. Eles não vão saber dessas consequências, né? Então os pais têm que orientar essa criança. Um outro tema interessante, novo, é sobre a miopia, aliás, o déficit de visão
e o Alzheimer, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Luz, é muito interessante você tocar sobre esse assunto, porque saiu um estudo em janeiro de 2022 relacionando a cirurgia da catarata à diminuição em 30% dos casos do desenvolvimento de Alzheimer. Então, hoje a gente informou isso à população, né? A geriatria, ela já sabe da importância da cirurgia de catarata para um paciente de 60 anos ou mais, né? A gente já sabia que essa cirurgia aumenta a qualidade de visão do paciente, aumenta a qualidade de vida, previne quedas, melhora a mobilidade do paciente idoso porque ele está enxergando melhor. E hoje a gente sabe que estimula a parte cognitiva do nosso cérebro, prevenindo em 30% os casos de Alzheimer. Então, super interessante. Como vocês podem notar, a criança, muito importante ela enxergar bem para o desenvolvimento neurosensorial do olho. E na vida, né, a gente já idoso, como isso é importante para estimular o nosso cérebro também. Tudo ligado, né? Tá tudo ligado. O olho, uma máquina perfeita. A gente fala que o olho é só um captador de imagens, mas ele é quase uma parte do cérebro. Super importante. No próximo bloco, nós vamos perguntar para a Liliana se a nossa saúde geral influencia na saúde dos olhos. Espero vocês para o próximo bloco. O Instituto Feminina está preparado para cuidar da saúde da mulher, desde a adolescência até a idade madura. Os médicos Dr. Paulo Batistuta e doutora Samara Matar alinham experiência, tecnologia de ponta e pesquisa pensando na saúde integral da mulher moderna. Localizada na Enseada do Suá, no edifício Vértice Empresarial, o Instituto Feminina possui uma sede confortável, com os equipamentos mais modernos para atender suas pacientes em ginecologia, obstetrícia, ginecologia integrativa, laser e estética íntima. Faça uma visita e conheça o Instituto Feminina. Voltamos com o nosso Médicos em 3D e hoje estamos falando sobre saúde dos olhos com Liliana Nóbrega. Então, Liliana, numa conversa que a gente teve anteriormente entre endócrinos e oftalmos, né? A gente discutiu uma coisa que eu queria que você trouxesse hoje. Quando a pessoa deve ir ao oftalmologista? Hoje, a criança, quando nasce na maternidade, ela já tem que fazer o primeiro exame, o chamado teste do olhinho ou teste do reflexo vermelho. Recentemente nós tivemos o caso da filhinha do Tiago Leifert, que está tratando um tumor intraocular, tá? Esse tumor é mais frequente na infância, por isso a importância desse acompanhamento. Então a criancinha nasceu, faz nas primeiras 72 horas um teste do olhinho, para o médico já ver se tem alguma opacidade ali atrapalhando. Se atrapalhando a entrada de luz, se tiver essa opacidade, é uma urgência oftalmológica. A criança tem que tratar ali, bebezinha, para que ela possa ter o desenvolvimento neurosensorial do seu olho, né, preservado. Senão o olho não desenvolve. A criança vai ficar cega. Não aprende, não entra luz, não desenvolve o cérebro. Passado o teste do olhinho normal, o pediatra ainda tem que fazer esse teste mais umas 3 vezes durante o primeiro ano da criança. E nós recomendamos também que no primeiro ano da criança ela seja levada ao oftalmologista também. E ali o oftalmologista anualmente examinar essa criança, tá? Porque na primeira infância nós temos patologias que, se não diagnosticadas, a criança não desenvolve aquela visão. Então, se a gente levar a criança só quando ela for alfabetizada, 7, 8 anos, e aí a gente pegar alguma patologia, uma diferença de grau muito grande, a criança enxerga de um olho e do outro não, a gente não vai ter tempo mais de desenvolver essa criança, tá? Ela vai ficar com uma sequela visual para o resto da vida. Na adolescência, com o crescimento, nós vamos mudando o nosso olho também em diâmetro, podemos ter surgimento de graus como a miopia, astigmatismo, hipermetropia, que precisam de óculos, necessita de um acompanhamento também anual.
Na vida adulta, nós estamos sempre trabalhando, então nós precisamos estar com o óculos certo, pressão ocular medida, fundo de olho também. E depois de 40 anos, desenvolvemos vista cansada, que é a dificuldade de enxergar de perto, vamos precisar de um acompanhamento. 60 anos, catarata, glaucoma é muito importante também, se a pessoa tem uma história familiar ou não. Então precisa ir ao médico. Doença assintomática, o paciente não sente nada. Só através do exame oftalmológico poderá ser diagnosticado. Liliana, papo sensacional, dá pra gente conversar aqui, né, o dia inteiro. Mas assim, por último, eu queria que você deixasse uma dica pra gente. Claro que na sua fala você já foi dando dicas, né? Mas eu queria que você falasse uma coisa especial que você gostaria de trazer, que você julgasse que fosse importante para as pessoas que estão em casa. Luza, então a dica super importante para os seus telespectadores. Vá ao médico oftalmologista, cuide da sua saúde visual, cuide dos seus olhos. A visão é um dos sentidos mais importantes que a gente tem. Através dela, nós nos comunicamos com o meio externo, né? Através da visão, nós podemos ter parte cognitiva do nosso cérebro desenvolvida, prevenindo doenças como Alzheimer, como a gente falou. Então, vá ao seu médico, não deixe você ter queixas visuais para ir ao seu médico. Leve a sua criança ao seu médico, leve o seu idoso ao médico. A saúde visual, ela muda desde o momento em que a gente nasce até o momento em que a gente morre. Então a gente precisa do médico oftalmologista. É um dos médicos principais que a gente precisa frequentar durante a nossa vida. Esse foi o nosso Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Quero agradecer novamente a Liliana. Esses e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental e até o nosso próximo encontro. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Estamos no Médicos em 3D, um espaço para trabalhar algumas dúvidas, fazer um debate e, por último, te dar umas dicas. Minha convidada de hoje é Simone Tosi. Simone é infectologista e muito amiga minha, e nosso tema é um tema muito quente. Tudo bem, Simone? Tudo bem. Primeiramente, nós vamos falar sobre as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Falar nesse tema nos dias de hoje, Simone, parece que não faz sentido nenhum, né? Mas é muito pertinente, tendo em vista que as ISTs, né, que antigamente eram as DSTs ou as doenças venéreas, elas continuam com uma alta incidência e prevalência na população, sobretudo de jovens. E a gente fala de uma doença, igual você falou, uma doença milenar, né, Simone? Antigamente essas pessoas boêmias, né, que estavam ligadas à noite, morriam até dessas doenças e agora elas estão voltando. Vamos começar falando, o que você acha da gente falar de sífilis? Olha que doença antiga, parece que a gente estava com ela sob controle, mas voltou com muita força, não é isso? Sim, a gente já vê há alguns anos, né, tendo em vista o sexo desprotegido, porque no primeiro momento do HIV, as pessoas ficaram com muito medo e se protegeram e evitaram realmente o sexo de risco. Mas o que a gente vê com a terapia antirretroviral de alta efetividade é que isso vem aí na última década caindo muito e, consequentemente, as pessoas se expõem a outras doenças além do HIV. E a sífilis tem tido uma prevalência muito alta. A gente tem hoje, tanto no consultório público, né, do SUS, quanto privado, a gente tem pacientes chegando com sífilis e, principalmente, esse impacto a gente vê muito na maternidade, né? Ainda pessoas com sífilis, não só adquirindo sífilis antes e durante a gravidez, mas as crianças nascendo com sífilis congênita. Simone, então fala um pouquinho qual é o impacto para o bebezinho. Primeiro, a sífilis no adulto é praticamente sem sintomas, não é isso? Sim. Mas para o bebezinho é muito impactante, não é mesmo? Sim. Então fala um pouquinho por que a gente se preocupa. É só para lembrar que quando a gente vai fazer um pré-natal ou quando a gente vai acompanhar a gravidez, a gente faz esses exames, né, de sífilis. Sim, são obrigatórios, né, pelo Ministério da Saúde, começou com
já há bastante tempo, depois veio a rede cegonha reforçando, então a gente faz os testes rápidos, é obrigatório, né? Há muitos anos, aí, há cerca de 20 anos atrás, era até constrangedor você pedir uma gestante, dependendo, né, para fazer um exame de HIV. Nós, infecto, a gente sempre pediu, mas às vezes o obstetra mandava pra gente pedir o HIV e o VDRL. Né, ou ele pedia, mediante o resultado, ele não sabia conversar. Hoje em dia é algo que é rotineiro, né, nas maternidades e para os obstetras, e o grande impacto na criança são malformações, desde malformações ósseas, problemas no sistema nervoso central, cardíacos, problemas dos mais diversos, a depender da fase que essa mãe adquire e que é passado o treponema, que é o causador da sífilis, para o bebê. E a mãe fora da gravidez? A mãe não, o jovem fora da gravidez. Seria interessante fazer esse exame? Quando que a gente faria? Você tem alguma dica nesse sentido? Sim, é muito importante fazer com frequência, né? Então, assim, só voltando para a mãe, ela já é obrigatório. Então, assim, a importância de se fazer o pré-natal, a gente tem outros de muitas meninas jovens ficando grávidas que não fazem pré-natal. Inclusive, a jovem por si, a adolescente, ela tem maior risco de complicação na gravidez. Então, o pré-natal dela já é de risco, ainda mais se ela tiver um VDRL positivo, se ela tiver sífilis. Às vezes ela teve, como você falou, é assintomático. A gente às vezes pega o paciente com a sífilis secundária, cheio de lesões de pele. Um dia desse eu estava com um paciente no meu consultório. Mas assim, não é muito comum. Às vezes passa despercebido e a pessoa descobre por acaso na gravidez. Então assim, tem que tratar e tratar logo. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor, para evitar problemas para a criança e para o próprio adulto. Apesar da gente saber que a sífilis latente, tardia, as consequências são depois de muitos anos, mas essa pessoa está fazendo uma rede de transmissão e com esse risco muito grande de infectar uma criança que vai ter as sequelas para o resto da vida. Com relação ao que você me perguntou... Pedido de exames fora da gravidez. Sim. Hoje a gente tem os CTAs, né, que é os Centros de Testagem e Avaliação Sorológica. Esses exames são feitos gratuitos a qualquer hora do dia. Você pode procurar um CTA no seu município, todo município tem. Lá são feitos testes rápidos, sem que você tenha que explicar por quê, você só chega lá e pede para fazer. Ou, né, para quem tem plano de saúde, operadora de saúde, também pode pedir para o seu médico para fazer. Mas tem muitas pacientes que preferem, até pela facilidade, para não ter que explicar, procurar o CTA lá perto da sua casa ou no seu município para fazer. Eles testam também não só sífilis, né, mas fazem também o HIV, hepatites, que é muito importante, que muitas vezes com essa motivação você descobre outras doenças crônicas. Lembrando, gente, que doação de sangue você não deve ser motivado a doar sangue para fazer testagem sorológica, porque o próprio fato de você ter essa motivação é porque você está tendo exposição de risco. Então a gente orienta que você não doe sangue, tá? Porque apesar dos exames hoje terem uma acurácia muito grande, todo o ciclo de sangue ele é muito bem triado, mas existe sempre os períodos de janelas, então você deve estar atento e não usar o hemós, onde, né, todo o ciclo de sangue ele é muito caro, o investimento às sorologias, porque os testes são testes de melhor acurácia, então não usar o banco de sangue para fazer testagem, mas sim você deve doar sangue. E para isso você tem que evitar a exposição de risco. Claro. Simone, vamos falar um pouquinho de tratamento? Então a gente usa penicilina, não é isso? Sim. Estou falando da sífilis, né? Sim. E você falou para mim que tem já casos de alergia, né? Sim. Que o tratamento agora também tem se tornado um desafio. Padrão ouro para tratar sífilis, eu sempre comento isso com os meus pacientes e com meus alunos, que assim, a penicilina benzatina, muita gente usa como se fosse para benzer, né? Para tudo. E não é, ela tem um nicho de doenças muito, não é nem nicho de doenças, mas de micro-organismos, a cobertura é muito direcionado, e aí a gente usa, um dos grandes usos do bezetacil, que esse não diminui, é para sífilis, para o tratamento de sífilis, né? E quando a gente não sabe em que fase tá, a pessoa tem que usar aí, são 6 injeções de 1.200.000, né? Unidades, então assim, é uma dose boa, é uma dose alta, e para quem tem alergia à penicilina, isso às vezes que é inviável. Mas é importante você ser orientado por um especialista, porque a pessoa às vezes passou mal, teve alguma indisposição e não foi necessariamente caracterizada a alergia. Por isso que o bezetacil, ele é feito ou em unidade de saúde ou em pronto atendimento, a gente não permite mais que ele seja feito em farmácia. Sim. E quando, sim, constatado por um especialista a alergia, a gente tem algumas opções
opções, tem uma opção oral e tem uma opção intramuscular, mas que não são a melhor opção. Então, o controle de cura ele é um pouco mais difícil. Entendi, mas há o tratamento, né? Há tratamento, há opção sim. No próximo bloco a gente vai falar sobre HIV. Tem espaço ainda para a gente falar sobre isso? Vamos saber daqui a pouquinho. Voltamos com Médicos em 3D e o nosso assunto hoje é IST, infecções sexualmente transmissíveis. Olha só, nós estamos falando disso nessa época, 2022, ainda tem espaço para essa discussão. Agora nós vamos falar de HIV e a nossa convidada é Simone Tosi, infectologista. Simone, então o tratamento de HIV mudou completamente, não é isso? Hoje é muito mais confortável e as pessoas agora estão se arriscando mais. É assim? Fala um pouquinho sobre isso. A gente, graças ao esquema HAART, né, que é a terapia antirretroviral de alta efetividade, né, ela, desde 1997, ela mudou a história dos pacientes com HIV. E na última década, a gente está com uma comodidade posológica muito grande. Graças à tecnologia e à ciência, hoje os pacientes com HIV, eles tomam de 1 a 2 pílulas por dia. E além não só da comodidade para tomar, menos eventos adversos, a gente tem drogas aí mais recentes com uma alta eficiência, né? E não só uma eficiência no combater o vírus, ou seja, a pessoa às vezes chega aí pra gente, acabou de fazer o diagnóstico com milhões de cópias de vírus e em um mês ela já está indetectável. Então, assim, não só eficiência, mas também uma alta barreira à resistência, o que é muito bom para a gente, porque isso a gente consegue manter o mesmo esquema antirretroviral para o paciente anos e décadas. Isso é muito bom, porque aí a gente tem um arsenal terapêutico melhor, caso ele tenha algum problema de intolerância, mas a gente sempre frisa muito, que é muito importante a adesão, tomar certinho todo dia. Então, isso tem contribuído muito para a qualidade de vida dos nossos pacientes vivendo com AIDS e, consequentemente, a gente vê também um certo afrouxamento nas medidas de controle da população, que eu acho que as pessoas começam a ver que a qualidade de vida não foi afetada. A gente já tem aí pela OMS, não existe mais uma expectativa de vida na pessoa vivendo com AIDS, ela vive como todos nós e hoje em dia os pacientes com HIV, eles morrem de infarto, de AVC, de câncer. Eles não morrem da doença se eles tomarem a terapia direito. E de certa forma, o que é muito bom, a gente vê uma consequência na expectativa das outras pessoas que acabam se arriscando e se contaminando. Não só com HIV, mas com as outras doenças, né, como a gente falou da sífilis e também das hepatites. Então o HIV, por exemplo, a gente tem hoje o esquema PrEP, que o próprio Ministério da Saúde ele fornece um esquema para pessoas que têm fatores de risco, a gente fazer esse controle para a pessoa não se contaminar, inclusive quando a pessoa é par discordante, ou seja, uma pessoa HIV é casada ou tem um parceiro fixo de uma pessoa que não é HIV. Também tem esse medicamento que ele pode estar tomando para evitar, tem nível de evidência científico que isso evita que ele adquira. Claro que essa pessoa tem que estar com a carga viral indetectável, que é o que a gente hoje tem conseguido com êxito. Uhum. E Simone, então o HIV passou a ser uma doença crônica, né? Sim, uma doença crônica. E aí os pacientes agora querem usufruir de outras coisas que a população geral também tem. Então até te contei que eu tenho uma paciente que ela queria melhorar a massa muscular. Eu acho que você tem esses casos também. O paciente quer ir para a academia, quer ficar bonito, né? A busca pela beleza é muito intensa. E às vezes eles se arriscam um pouquinho nessa busca. Então essa minha paciente, por exemplo, queria usar um anabolizante. Eu falei, opa, peraí, porque ainda assim a gente tem um rim para cuidar e um fígado para cuidar, não é isso? Na população em geral a gente já cuida disso, né, minha gente? Os anabolizantes têm uma indicação específica, não é para a população e nem para alcançar beleza, ela tem uma indicação médica. Imagina um paciente com HIV tomando um coquetel, uma medicação de uso diário. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É muito pertinente, né, essa colocação sua. Realmente os anabolizantes, eles não deveriam, né, do ponto de vista médico, né, tudo que a gente tem de evidência científica ser usado para beleza, né, com fins estéticos. Fins estéticos também tem toda uma repercussão óssea, né? Eu já tive muito paciente de trauma
osteomielite, quando eu fui descobrir que às vezes não recuperava, estava usando anabolizante, uma coisa que às vezes o paciente não comenta conosco. E assim o paciente também deve comentar, né, do antirretroviral, porque mesmo que hoje em dia as drogas têm menos efeitos adversos e menos toxicidade, tanto renal como hepática, ela existe sim. E a gente vigia muito. Então, assim, a gente não estimula de maneira nenhuma o uso de anabolizantes nos nossos pacientes. Eu estava comentando também que eu tive recente alguns pacientes meus com alteração da função renal, isso me preocupou muito, porque uma das drogas de primeira escolha, não só pela eficiência, né, mas pelo pouco evento adverso, que a gente usa hoje como primeira linha, ela pode causar insuficiência renal. Então, meus pacientes começaram a piorar a função renal, já fiquei preocupada. E quando a gente foi ver com o nefrologista, eram as proteínas, o whey protein, porque acaba causando uma sobrecarga. Então, realmente, a gente agora tem que se adaptar aos hábitos de vida dos nossos pessoas vivendo com AIDS, porque não são nem doentes, né? A grande parte, já há alguns anos, a gente começa terapia antirretroviral para todo paciente que sabe que tem HIV, porque isso mostrou benefício. Antigamente, né, a gente fazia para somente as pessoas que tivessem com CD4 mais baixo, que tinham mais risco de adoecer. Hoje em dia não, já está comprovado que quanto antes a gente inicia a terapia, até porque os efeitos colaterais são muito baixos e a toxicidade a longo prazo também, então a gente já faz e tem que estar muito atento, porque tem muita gente usando antirretroviral e que não pode usar algumas drogas. E você que tem HIV precisa sim dizer a qualquer médico que você procurar que você tem HIV. Isso é muito pertinente, que também acontece de não comentar como aconteceu com você, né? O seu paciente foi comentar. 8 anos depois que acompanhava comigo, me disse que era HIV positivo. Eu falei, para tudo, vamos recomeçar a nossa história, né? E é isso. Simone, assim, todo mundo que vem aqui, a gente pede para deixar uma dica, tô te pegando até de surpresa. E eu queria que você deixasse uma dica para um grande público que está te vendo, que não é médico, que precisaria de algum conselho especial. Qual é o conselho que você dá para o seu paciente lá quando você está juntinho dele? O conselho que eu dou é para se proteger, né? Mesmo aquelas pessoas que já são casadas, que têm, né, essa parceria fixa aí, a gente, mesmo aqueles pacientes que têm HIV, ambos, né, a gente tem que se proteger, se cuidar para não adquirir outras doenças. E a melhor proteção é o sexo seguro, né? Eu lembro do meu professor lá, quando eu comecei a medicina, ele falava, né, que o sexo mais seguro que a gente tem é com alguém que fez sexo só uma vez, 2 pessoas que só fizeram sexo uma vez e é com a mesma pessoa. Então não tem garantia, portanto, não se balize na aparência da pessoa, né? O ideal, se você vai começar a ter relação sexual com alguém, né? Antigamente a gente falava em exames pré-nupciais, que, né, o indicado você fazer toda a sorologia e vocês sim se comprometerem a não ter relação com outra pessoa. Esse é o sexo mais seguro que hoje a gente pode preconizar e, óbvio, na dúvida, usar o preservativo, né? Mas acima de tudo, procurar ter um parceiro fixo, ser fiel a esse parceiro, tá? E manter aí, antes de tudo, zerar com exames sorológicos, porque você não sabe qual a história prévia dessa pessoa e nem ela muitas vezes sabe que ela está contaminada, né? Não é uma questão só de boa fé, é uma questão científica. Você precisa fazer esse rastreio para você ter certeza que você não está transmitindo nada. Então eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. Esse assunto é excelente, pertinente e super atual. Esse foi o Médicos em 3D. Esses e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Olá, estamos no programa Médicos em 3D, esse espaço onde a gente trabalha alguns temas super importantes, tira algumas dúvidas e, por último, te dá algumas dicas. Nosso tema de hoje vai ser sobre vacina. Olha que tema super atual e super importante. Quem está aqui comigo é a Ana Paula Burian,
que é infectologista e pediatra e coordena algumas salas e algumas sessões sobre vacinação no Ministério da Saúde. Tudo bem, Ana Paula? Tudo jóia. Assim, a gente tem tanta questão relacionada à vacina, né? É um tema que já tem um século, não é isso? Toda vez que eu vou abordar a vacina, eu falo lá de Oswaldo Cruz, né? Aqui no Brasil, mas a variolização, por exemplo, é do século X na China. Olha que maravilha. Os chineses, eles raspavam as lesões de varíola, as cascas das lesões, e sopravam no nariz das pessoas numa forma de tentar protegê-las. E Edward Jenner em 1800, então assim, já temos uma estrada nesse caminho. Não é? E eu falo que quando começou a vacina, no mesmo momento começou também o movimento antivacinal, não é isso? Parece que eles nasceram juntos. A gente enfrenta no Brasil e a gente tem até uma atualização dele nos últimos tempos, né? Mas vamos começar assim sobre calendário vacinal. O que é um calendário vacinal? Explica pra gente. Tá, o Programa Nacional de Imunizações, ele surgiu em 1973. E aí, de lá para cá, foram surgindo os calendários de vacina. Então, são recomendações, seja do governo federal, do Programa Nacional de Imunizações, seja das sociedades, que aí muda o olhar. O SUS, ele olha o coletivo e como ele reduz a incidência de doença com as ações. E o individual, que é a sociedade, ele quer proteger o máximo possível aquela pessoa que está na frente dele. E foram surgindo os calendários, então a gente tem o calendário da criança, do bebê prematuro, da gestante, do adulto, do idoso e também o calendário para cada doença crônica de acordo com a vulnerabilidade que o paciente tem. E isso muda de país para país, de região para região, de acordo com o caminhar das doenças. Por exemplo, aqui no Espírito Santo a gente não tinha como obrigatório vacina de febre amarela, não era no litoral do país. Desde 2017, que teve o surto em Minas Gerais e se estendeu para Espírito Santo, Rio e toda a região litorânea, passou a ser obrigatória a vacina de febre amarela para a gente. Então, essas mudanças vão ocorrendo de acordo com o que está tendo de doença no momento ou de época do ano. A gente não toma vacina de gripe o ano inteiro. Geralmente a gente toma no outono, no início do inverno, para estar protegido naquele esfriar de temperatura e da maior circulação do vírus influenza. E a gente tem movimentos novos, né? Começando e algumas doenças antigas voltando, não é isso? Tá. O movimento anti-vacina, ele ganhou muita mídia, mas de fato ele não é muito grande no Brasil. O Brasil tem um histórico muito bom de vacina. O movimento anti-vacina é acreditar que nenhuma vacina me faz bem. E isso a gente não tem no Brasil. Se uma pessoa, mesmo adulta, pisar num prego, ele relaciona prego a tétano. Então ele vai na unidade de saúde e toma tétano. Então isso não faz parte do movimento anti-vacina. O movimento anti-vacina é aquele que nenhuma vacina me faz bem, eu só tenho risco com elas. E isso não é verdade no Brasil. E a gente também tem que lembrar que poucos países têm tantas vacinas gratuitas. Muitos países você paga pela vacina. Então, quando o governo dá uma vacina que ele nunca deu, as pessoas ficam desconfiadas do porquê que o governo está me dando, visto que a saúde é paga, eu não tenho tratamento gratuito em muitos países. Então, isso faz a população não ter uma adesão tão grande à vacina porque ele não tem aquele vínculo. Agora, o que a gente teve na pandemia foi uma infodemia, uma pandemia de excesso de informações equivocadas e fake news. Então, hoje muita gente está insegura. Ele ouve, até mesmo de um profissional de saúde, informações tão desencontradas que chegou uma hora que ele não sabe em quem acredita, ele congela. Enquanto ele congela, ele fala assim, eu não vou escolher me vacinar. Por exemplo, para a Covid. Então, até eu ter certeza, eu não tomo a vacina. Mas ele esquece que ele também está escolhendo. Porque se eu escolho não me vacinar, eu estou escolhendo o risco da doença. E me conta dessas doenças que estão voltando. Tem essa questão de não se vacinar faz parte? Sim. Ou só são questões relacionadas aí ao saneamento, ao movimento de pessoas dentro de um estado e outro? Fala um pouquinho sobre isso. O que a gente fala muito de cobertura vacinal. O que é cobertura vacinal? Eu tenho uma faixa etária para vacinar. Por exemplo, pólio. Pólio hoje no Brasil a gente vacina de 1 ano a menor de 5 anos. Para ficar claro o que é uma cobertura vacinal alta e uma cobertura vacinal homogênea, vamos fazer de conta que eu tenho um edifício, que eu tenho 100 crianças morando naquele condomínio, naquele prédio grande. Eu tenho que vacinar 95 crianças. Se eu vacino 80, eu já estou com a minha cobertura baixa. Se essas 80, essas 20 que sobraram, estão espalhadas no andar, eu ainda tenho menos chance de surto, porque a minha cobertura ela é baixa, mas ela é homogênea. Agora, se eu tenho 20 crianças em 2 andares que não estão vacinadas, para baixo está todo mundo vacinado, para cima está todo mundo vacinado, na hora que eu tiver um surto eu vou ter nesses 2 andares. Transportando isso para bairros e para cidades,
Eu posso ter na cidade de Vitória, por exemplo, uma alta cobertura vacinal, mas em um bairro uma cobertura baixíssima. Então, na hora que eu tiver casos de surto, eu vou ter essa cobertura naquele local. A gente viu isso no início do ano para meningite, no município específico de São Roque do Canaã, que teve casos de meningite em adultos. Então, aí foi lá e vacinou em massa. Menor de 29 anos, vacinou todo mundo. A gente viu o número de casos cair. Então, isso é um histórico. Sarampo. Sarampo a gente ganhou em 2014, foi o último caso de sarampo no Brasil, e a gente ganhou da OMS o certificado de eliminação do sarampo no Brasil. Em 2017, veio uma equipe da França passear na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, encontrou um monte de gente não vacinado com uma pessoa doente de sarampo. Alastrou a doença, a gente perdeu o certificado e agora nós estamos tendo óbito em criança pequena por sarampo. Tanto que a gente está fazendo agora uma campanha de sarampo junto com a de influenza, vacinando bebês de 6 meses a crianças menores de 5 anos, profissional de saúde. Está crescendo a campanha por tentar controlar de novo o sarampo. Então, o básico realmente é a gente manter esse calendário, essa cobertura vacinal, né? Porque essas coisas mudam, né? Como que a gente vai controlar as pessoas que entram? Você até falou da questão dos portos, né, de Vitória, que o Espírito Santo comenta sobre isso. O Espírito Santo é o estado que mais tem portos no Brasil, as pessoas não sabem disso. A gente tem mais portos do que São Paulo, do que o Rio Grande do Sul, do que Santa Catarina, do que Rio de Janeiro. A gente tem portos desde Aracruz até Presidente Kennedy. E isso faz com que esses navios que aportam, a gente não sabe de onde eles são, a gente não sabe os funcionários desses navios que vão descer, que vão circular na cidade. A cobertura vacinal do país, né, de origem. Isso faz a gente estar em risco de volta de muita doença, inclusive pólio. Hoje o nosso risco de retorno de pólio no Brasil é vermelho máximo, é muito, muito alto risco. Já pensou uma doença, né, que a gente considerava extinta, né? A gente eliminou a pólio do Brasil. O último caso foi na cidade de Souza, na Paraíba, em 1989. A gente ganhou o certificado de eliminação da pólio, mas a África, que há 3 anos atrás tinha ganhado o certificado de eliminação, já voltou a ter pólio no Malawi e perdeu o certificado da África. E a gente tem 28 países em estado de alerta de pólio, inclusive dois países com pólio endêmica, que é o Afeganistão e Paquistão. No próximo bloco, nós vamos voltar batendo mais um papo sobre vacinação. Dessa vez, nós vamos incluir os adultos, porque agora a gente está falando muito sobre criança. Espero você no próximo bloco. Voltamos com Médicos em 3D, um programa para a gente te dar dicas, tirar dúvidas e fazer um debate. Nosso debate de hoje é sobre vacina. Quem está aqui comigo é Ana Paula Burian, que é infectologista e pediatra. Bom, a gente trabalhou muito no bloco anterior sobre vacinas em crianças, mas ficou um tema que eu fiquei de perguntar agora. Ana Paula, quando a gente tem um calendário vacinal, a gente pensa muito nessas vacinas que o governo nos dá, não é isso? Mas você considera que tem alguma vacina em especial que uma família, na dúvida dela, deveria ir a uma clínica privada e vacinar o seu filho? Primeiro, a gente tem que deixar claro que as vacinas que estão disponíveis no SUS são vacinas de qualidade, são vacinas bem produzidas e são bem elaboradas, e através delas a gente conseguiu diminuir muito as doenças no Brasil. E essa decisão, né, coletiva, não é isso? Essa decisão é coletiva. Uma análise aí, né, da epidemia do país inteiro para tomar essa decisão, não é isso? Sim, porque algumas escolhas de vacinas que o governo faz, às vezes a população pode não saber, mas tem algumas doenças que cada faixa etária das pessoas, ela vai ter risco de ser um grande transmissor daquela doença. Então, por exemplo, o meningococo, o portador nasal, quer dizer, aquela pessoa que tem a bactéria vivendo no seu nariz e transmite para os outros, é o adolescente e adulto jovem. Que causa meningite. E que causa meningite. O pneumococo, que causa pneumonia e meningite pelo pneumococo, é a criança pequena. Então, a gente tem também, quando pensa nos calendários, essa estratégia coletiva, que é isso que o calendário do SUS faz. Existem algumas diferenças das vacinas do SUS e do privado. As vacinas do privado, elas focam em dar um pouco mais de proteção e um pouco menos de reação. Óbvio que para aquela pessoa que ela não tem condição financeira, ela não tem que se sentir culpada de não poder pagar a vacina. Mas ela também tem que fazer a vacina do SUS, porque vacina na geladeira não protege ninguém. Então, a gente está tendo muita gente, adulta e criança, com calendário de vacina atrasada, porque acabou não indo se vacinar durante a pandemia, que a gente tem que colocar esse cartão em dia. Porque enquanto ele não se vacina, ele não se protege.
Agora, existem algumas peculiaridades das vacinas do privado que vão ampliar essa proteção para aquela pessoa. Isso numa pessoa saudável. Se ela é vulnerável, é mais importante ainda para ela por alguma outra doença. Então, por exemplo, o governo dá para a criança uma dose de hepatite A. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que aqueles que podem pagar façam a segunda dose. Porque para dar mais proteção para aquela criança. Porque o olhar do governo, o objetivo principal é evitar morte, forma grave e internação. Nem sempre vai ser evitar o adoecimento. E às vezes, por exemplo, faz as duas coisas. Mas, por exemplo, a vacina de catapora, você faz com 15 meses no SUS e com 4 anos. Na Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda com 12 e com 15, porque entende que a criança vai entrar na creche e vai ter contato com alguém doente. Então, quanto mais rápido eu protegê-la, melhor. Então, às vezes, você antecipa. Então, tem todo um olhar. Meningo B não existe no SUS, só existe no privado. Isso vai ter que discutir com o médico para ver essa recomendação de cada vacina. Então agora vamos passar para o capítulo dos adultos, né, que me interessa muito. Me fala aí, o paciente crônico, a grávida, existe um calendário, né, indicações de vacina para cada faixa, para cada subgrupo, não é isso? Sim, existe e a gente avalia até com as comorbidades, as doenças associadas. Então, a gente tem aqui no Espírito Santo o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que é o CRIA. São 52 CRIAs no Brasil, que é uma sala de vacina para doente crônico. Então, o seu diabético, o cardiopata, o pneumopata, o paciente com câncer transplantado, a gente vacina lá. Renal crônico, por exemplo. Então, tem várias doenças que tem adulto e criança esse calendário vacinal diferenciado. Na gestante, a gente tem que entender que a gestante ela tem uma mudança no organismo dela inteiro que coloca ela em risco. Ela tem uma obesidade temporária, que durante aquele período, principalmente no final da gravidez, ela ganha muito peso, então ela tem os comprometimentos de uma obesidade, por isso a gente viu mais gestante adoecer de influenza e morrer em 2010, 2009, a gente perdeu 14 gestantes aqui no estado de H1N1. A gente viu gestante adoecer mais de Covid, então ela tem uma alteração de circulação, uma alteração de peso, uma alteração de resposta imune, ela tem uma imunodeficiência transitória, mesmo que leve, mas ela adoece mais fácil, ela faz mais infecção urinária, ela responde pior às infecções. Engraçado, Ana Paula, assim, que parece que é uma época que a pessoa tem mais medo de vacinar, né? Quando ela mais precisa, ela mais teme, não é isso? E tem algumas vacinas que a gente faz para proteger a grávida e outras vacinas que a gente faz para proteger o bebê. Uhum. Então, por exemplo, a vacina de coqueluche que o governo dá a partir de 20 semanas de gestação é muito pouco para a grávida e muito para o bebê. Porque esse bebê só vai estar protegido de coqueluche com 6 meses. E quando a grávida toma a vacina, ela passa os anticorpos pela placenta para o bebê. Agora, a influenza também protege o bebê e Covid, principalmente, já tem estudo publicado com a vacina da Pfizer, mostrando a proteção dos bebês nos primeiros 6 meses de vida contra a Covid-19. Ainda bem que a gente está numa pátria vacinadora, né, Ana Paula? Você imagina esse desafio que a gente tem aqui em um país que não tem essa cultura, né? A gente ganhou muito no Brasil de ter essa cultura. Só que hoje a gente brinca que as campanhas são secretas. Alguns profissionais de saúde sabem que estão acontecendo campanha. Porque a gente que é mais velha, a primeira campanha de polio foi em 1980. O nome Zé Gotinha só veio em 86. O que a gente tinha? Poucos canais de TV, não tinha televisão, não tinha celular. E no intervalo do Jornal Nacional e de todas as novelas e de todos os 4 programas de TV que tinha, passava campanha de vacina, passava carro na rua anunciando a campanha. Verdade. Hoje a gente não tem mídia de massa. Tá muito tímida, né? Tá muito tímida. A população fica sem saber, o médico fica sem saber para poder orientar. Só quem trabalha com vacina acaba sabendo das campanhas. Isso é muito ruim. Ana Paula, a gente sempre pede para todo médico que vem aqui deixar uma dica. E eu queria que nesse universo enorme que você trabalha, super importante, você deixasse uma dica específica que você acha mais importante para falar para um público que está te vendo agora. A gente tem que entender que ainda se morre de doenças imunopreveníveis no Brasil, doenças que já existem vacina. Então a gente tem óbito de tétano no Espírito Santo e no Brasil inteiro. Em 2019 teve 68 casos de tétano. 219 casos de tétano, 68 óbitos no Brasil. O Espírito Santo teve 4 óbitos em 2019 e 3 óbitos em 2020 por tétano, mesmo na pandemia, todo mundo trancado em casa. O surto de meningite de São Roque do Canaã e os casos que teve foram todos em adultos. Então, adulto ainda tem a percepção de que doenças e vacinas são para criança, eles não vão ter.
E eu costumo dizer que para muita doença tem vacina, para arrependimento não. Ana Paula, então muito obrigada por estar aqui nesse assunto super esclarecedor. Eu acho que eu falo assim para meus pacientes que tem 3 coisas que impactaram, né? Vacina, antibiótico na sua área, né? E estatina. Então, hoje a gente vive bem, nós estamos jovens ainda, né? E a nossa população está cada vez melhor, com saúde melhor. A vacina é um dos grandes marcos, né, da medicina. Com certeza. Não é? Então, muito obrigada. Espero que você volte sempre aqui para falar com a gente, tá bom? Obrigada a você. Esse foi o programa Médicos em 3D. Esse e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Esse é o programa Médicos em 3D, o espaço para tirar algumas dúvidas, fazer debates e, por último, te dar umas dicas do ponto de vista médico. Nosso assunto de hoje, o assunto da década talvez, vai ser Covid. E depois a gente vai falar também sobre outras doenças que estão voltando, talvez aí seguindo uma linha de comportamento. A minha convidada é Simone Tosi, que é infectologista. Tudo bem, Simone? Tudo bem. Vamos falar de Covid, então? Sim. Esse assunto será do século, da década pelo menos, né? Pelo menos na nossa geração né? Impactou a nossa geração, a geração dos nossos filhos, né? Minha mãe fala que ela não viveu, minha mãe tem 84 anos, nem pós-guerra, né? Nem na ditadura, uma coisa tão impactante para a vida dela aos 84, imagina para nós que somos jovens, né? Então, primeiro a gente podia falar um pouquinho do afrouxamento. A gente agora está sem máscara, está conseguindo ver alguns sorrisos, né, Simone, que a gente não via há muito tempo. Sim. O que você me fala disso? Você acha que foi o momento correto? E se a gente tem que voltar a usar máscara, ou se tem alguma situação que a gente ainda precisa usar máscara? Sim. Então, a gente entende que era um momento adequado, né? As pessoas já estavam, né? Estava bem cansativo e era até importante fazer isso para que, se a gente necessitar, do ponto de vista de risco mesmo, né? Não só do mapa de risco dos órgãos de controle, mas também do próprio epidemiologia da doença, né, que o mapa de risco usa. Então a gente já tinha menos transmissão de doença, maior cobertura vacinal e muito menos gente doente há bastante tempo. Isso deu segurança para a gente, né, para essa medida ser tomada. Agora, o que a gente vê é que isso não pode ser banalizado. Mas a gente tem a gripe há muitos anos e a gente não morreu. Mas o Covid a gente vê que é uma doença que deixa muito mais sequela. Quem teve Covid sabe o que foi, as sequelas que foram deixadas, mesmo as pessoas que tiveram sintomatologia mais leve, né? A gente tem visto em muitas pessoas esquecimento, né? Então, assim, e quem sofreu muito sabe. Então, assim, a gente não pode banalizar, existe vacina e uma preocupação que a gente tem muito grande é sobre como as pessoas vão ver a Covid daqui para frente, porque a gente precisa continuar atento. E aí, com relação ao uso da máscara, a gente quer muito reforçar. Nós estamos agora na época, né, no outono e no inverno, é a época de muitas infecções virais, sobretudo nas crianças. Então, assim, não só os vírus da gripe, né, o influenza, o próprio Covid, né, as síndromes gripais, mas o resfriado, então a tosse, a dor de garganta, a coriza. Então, assim, precisa usar máscara, porque essas doenças, a transmissão delas é por via aérea ou por contato. Uma vez que você entra em contato com essas gotículas da boca, do nariz, até da própria mucosa do olho, você pode transmitir pela mão ou pela saliva. Então, usar a máscara e usar o álcool é muito importante para evitar que as pessoas fiquem doentes. E isso não é só porque tem o Covid, mas a gente vai aproveitar com o que a gente aprendeu no Covid para agora ficar menos doente, porque
a gente já está vendo mais casos de Covid no consultório e a gente tem o risco de confundirem e aí o Covid voltar a aumentar muito e a gente pode perder a mão porque as pessoas estão testando menos. Então a gente precisa reforçar o uso da máscara mediante qualquer sintoma respiratório e precisamos sim testar, fazer a testagem que continua nos postos de testagem, tanto da rede pública quanto da rede privada. E assim, só para reforçar o que você está falando, a gente tem visto síndromes pós-Covid, né? E é muito diferente da gripe, não é isso? Então, mesmo em quadros leves, na minha área, a gente vê as pessoas abrindo diabetes pós-Covid, doenças de tireoide pós-Covid, alterações dos hormônios femininos e dos hormônios masculinos pós-Covid. Isso que você falou de déficit de memória, queda de cabelo. Então, agora a gente entrou numa fase que os quadros estão mais leves, né? As doenças estão menos graves e as pessoas provavelmente estão afrouxando um pouquinho mais. Aí vem a minha pergunta para você, em relação à vacinação, não é isso? Porque talvez a gente crie um comportamento daqui para frente que as pessoas não queiram vacinar mais. Ah, os quadros estão muito leves, eu não preciso. Ou estão até com medo da segunda, da terceira e com medo da quarta dose. Fala isso em relação à segurança dessas doses, se vai ser assim mesmo, porque a princípio talvez a ideia foi, vou vacinar uma vez e pronto, estou vacinado. Mas não é muito bem assim, né? Sim, não. Esse movimento anti-vacina, ele vem mesmo antes do Covid, a gente já tem alguns surtos, né, de sarampo na Europa, né? E esses movimentos anti-vacina no Brasil, eles não pegaram muito, né? Graças a Deus a gente tem uma história de um Programa Nacional de Imunização que é referência no mundo, então a gente faz várias vacinas, a população brasileira adere, isso é um motivo de orgulho nosso. Houve muitos questionamentos durante a pandemia de Covid, mas a gente vê que o brasileiro ele defende vacina sim. E a gente quer muito reforçar que na Covid a gente tem que manter esse raciocínio. Então eu não vou tomar vacina para Covid, não vou levar meu filho para vacinar para Covid apenas porque tá tendo pandemia, tá todo mundo doente. Eu tenho que levar o meu filho, eu tenho que vacinar e eu tenho que vacinar os meus pais, os meus avós para Covid, porque isso promove saúde. Né? A poliomielite eu acho que é um excelente exemplo. Nós estamos sem poliomielite no Brasil há mais de 30 anos. Eu nunca vi uma poliomielite, graças a Deus, e nem por isso a gente afrouxou nas gotinhas. Né? Então a gente não pode afrouxar. Na medida que o nosso arsenal de prevenção, arsenal terapêutico de vacinas aumenta, nós precisamos aderir. As vacinas são seguras. Por que hoje em dia se produz vacina tão rápido? Porque nós temos muito mais tecnologia. Né? O que a gente aprendia, eu gosto muito dessa analogia, né? Que se usa até que um imperador romano tinha menos conhecimento do que uma criança hoje de 6 anos de idade. Então é um mundo muito ágil, né, muito volátil também, e as ideias às vezes se perdem. Então, assim, o recado que eu queria deixar muito para vocês é que não afrouxem na vacina. A gente sabe que às vezes tem dificuldade de procurar um posto de vacinação durante a semana, por causa do trabalho. Isso é algo que a gente já vem discutindo junto, inclusive a Sociedade Brasileira de Infectologia, e isso a nível de governo também, da gente ter outros horários para vacina. Não perca essa oportunidade de vacinar, e não só vacinar do Programa Nacional de Imunização, mas mediante possibilidade de recursos financeiros, abranger aí para outras vacinas que podem sim conferir mais prevenção e mais promoção à saúde, que é o grande legado das vacinas. Verdade. E talvez seja o nosso grande aprendizado dentro do Covid. Sim, né? Eu espero, porque nós não estamos vendo isso não. As crianças, a cobertura das crianças ainda está baixa. No próximo bloco nós vamos falar de outras doenças que estão voltando, doenças que já estavam controladas e voltaram para o nosso cenário. Espero você no próximo bloco. Voltamos com o programa Médicos em 3D e o nosso assunto são doenças transmissíveis. Para quem está assistindo, está aqui comigo a doutora Simone Tosi, que é infectologista. Nesse bloco, nós vamos falar sobre doenças que já tinham sido praticamente erradicadas ou bem controladas e estão voltando. Algumas por questões relacionadas à vacina e outras por questões comportamentais. Simone, então, vamos falar um pouquinho de vacina. Eu falo assim para os meus pacientes, quando nasceu a vacina, nasceu o movimento antivacinal, não é isso? Eles nasceram juntos. Lá em
1900, né, Oswaldo Cruz já enfrentava isso e nós continuamos enfrentando. Então tem um grupo que a gente não entende muito bem porquê, mas tem esse tipo de comportamento e a gente tem visto adeptos agora. E aí as doenças voltaram, é isso? Fala pra gente um pouquinho desse preço que nós estamos pagando. Sim, teve, né, foi bom você lembrar de Oswaldo Cruz, que a guerra da vacina e as pessoas naquela ocasião falavam, né, que iam virar vaca se tomassem a vacina. E agora a gente fala em virar jacaré, né? Só mudou o bicho, né, Simone? Mas hoje a gente tem uma história de vacina muito segura, como eu falei no bloco anterior, isso mostrou muita segurança. Eu gosto de lembrar, tem muitos avanços, né? Algumas doenças que a gente não tem mais e talvez até mais recente, né? Do hemófilos, quando a vacina do hemófilos surgiu, a gente tinha meningite por hemófilos com sequela que não existe mais. Então, assim, por causa dos nossos bebês que são vacinados, fora as outras doenças que a gente já sabe, como a própria difteria, né, o tétano. Tétano neonatal era um problema grave. Era um problema, as crianças, além do sofrimento, ficavam sequelas, morriam de tétano. Então, assim, se a gente for olhar o arsenal que hoje a gente tem de prevenção de doenças, ele é muito amplo. E aí o que a gente tem que, voltando na ameaça aí por causa dos grupos anti-vacina? Há próprio sarampo, que a gente falou, a gente teve também, chegou a ter coqueluche, mas não foi nem por causa da baixa cobertura vacinal, mas é porque precisava-se de reforço, porque às vezes esses micro-organismos, eles fazem alguns escapes, então a gente precisa reforçar e a gente conseguiu controlar sim. A gente tem hoje um problema mais sério relacionado a doenças como o tétano, que as pessoas distraem. A gente não tem uma incidência mais alta, mas a gente ainda tem tétano, tá? Então, a gente nem atribui somente ao movimento anti-vacina. A gente não acha que é apenas o movimento em si, mas as pessoas se distraem, elas acham que vacina é só para criança. Né? Então a gente ainda tem tétano, né? E outras doenças como catapora, eu ainda tô vendo adulto com catapora. E aí você fala, mas como assim, Simone? Catapora a maioria de nós teve quando pequeno. Na nossa, aí na década de 70, 80 e antes, para você se evitar catapora no adulto, você tinha que pegar a catapora, né? Já punha as crianças todas. A gente tem a vacina já há alguns anos e ainda assim a gente tem catapora. Por quê? As crianças que foram vacinadas, que fizeram o esquema, hoje está na rede pública, mas no primeiro momento só tinha na rede privada, então nem todas fizeram. Mas o segundo problema é que muita gente já era nessa época adolescente ou jovem, então eu estou pegando agora adulto de 30 anos com catapora. Então o que a gente recomenda? Procure um posto de vacina e veja como é que está a sua cobertura vacinal. Algumas vacinas, o Programa Nacional de Imunização, como a própria catapora e hepatite A, ele não oferece para o adulto. Mas você pode estar procurando uma clínica privada para fazer a vacina, porque a hepatite A você se contamina através de alimentos contaminados e o risco ele ainda existe, mesmo com o saneamento melhorou muito. Na nossa época também era endêmico, eu mesmo fui descobrir que eu tive hepatite A depois de adulto, quando eu fiz a sorologia. Então, se você não teve, procure se vacinar. Então, o arsenal é grande e não, de maneira nenhuma, se distraia com relação a isso. Né? A gente tem hoje o próprio cobreiro, antigamente chamado cobreiro, que é o Zoster, tem vacina já a partir dos 50 anos de idade para evitar com que você tenha. Então, assim, tem muita coisa boa, muita vacina boa. Eu gosto de lembrar também da febre amarela, que a gente teve aí uma epidemia mesmo, né, no Brasil aí há 4 anos, com muita morte, porque é uma doença com alta letalidade. E por quê? Porque a gente afrouxou vacina nas áreas de risco. Né? Então a gente precisa hoje em dia, por exemplo, você tem que ter passaporte vacinal de febre amarela para ir para alguns países, porque o Brasil voltou a entrar na lista da febre amarela. Então muito importante esse cuidado, na dúvida procura um especialista. A gente vê o pediatra, ele é muito atento, mas e nós adultos jovens que não tem mais o pediatra para acompanhar? O clínico às vezes não está tão atento, até porque as vacinas elas evoluem muito rápido, os esquemas vacinais, a gente tem novidade todo dia, esse arsenal, então a gente recomenda que você procure um posto de saúde ou uma clínica de vacina privada para ser bem orientado. Para rever seu cartão de vacinação. Né? E fala um pouquinho da tuberculose, doença voltando e não tem muito a ver, né? Sim, é uma doença infecto-contagiosa, transmissível, mas não é imunoprevenível. A gente tem a BCG para as crianças para evitar a forma grave. Né? Mas assim, a tuberculose, infelizmente, não só por causa da epidemia de HIV, mas sobretudo pela
piora, né, das condições de moradia, da desnutrição da população, ela volta nos moradores de rua, né? A gente já tem algumas populações de risco, como população carcerária, mas a gente tem também gente que trabalha, que tem uma vida ativa, que faz esportes também com tuberculose. Então, a atenção deve estar dobrada. Se você tem tosse, nessa época do ano, todo mundo tosse, um resfriado, tem que usar máscara, mas fique atento. Se você está tossindo há mais de 3 semanas, procure um médico que a gente deve investigar. Ou se você tem uma história de emagrecimento, febre noturna, procure. A gente tem pessoas jovens fazendo tuberculose, não apenas tuberculose pulmonar, né? A gente tem tuberculose em outros lugares do corpo que podem se manifestar com febre, queda de estado geral e, infelizmente, é uma doença endêmica no Brasil e a gente ainda não tem uma expectativa de diminuição. Muito pelo contrário, né? A gente só está vendo aumento dos casos. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que a gente tinha que pensar tuberculosamente, né? Se você não pensar no assunto, passa despercebido e quando você vai descobrir já é um quadro muito grave, né? Você não diagnostica aquilo que você não pensa, né? Porque o exame para tuberculose ele é muito específico, né? A baciloscopia, hoje em dia a gente tem os testes que são feitos aí em 24 horas pelo laboratório central, tem também as culturas, mas você tem que pensar. Se você não pensa, você não faz diagnóstico. É verdade. Simone, então vou pedir para você deixar a sua dica de hoje, especialmente em relação à vacinação. Eu sei que você já foi falando, deixando sua opinião, mas fala aí para um público que ainda está com dúvida, devo vacinar, não devo, tem risco, não tem risco, o que você falaria para esse público? Eu acho que a história, né, a cultura de um povo é um legado muito importante que a gente pode deixar. E a gente tem uma história de vacinação muito forte no Brasil. Então não deixe que nenhum viés político, né, ou alguma ideia, uma fake news ou um depoimento particular de alguém mude recomendações que são bem consolidadas ao longo de anos. Vacinas salvam vidas. Então não deixe de vacinar não só a você, mas também aquele a quem você ama. Simone, muito obrigada. Dica valiosa, né? Vale ouro essa dica, hein, minha gente, em relação à vacina. Muito obrigada por estar aqui. As ordens, eu que agradeço. Esse foi o programa Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Estes e outros conteúdos você encontra aqui na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Esse é o programa Médicos em 3D, um espaço para fazermos um debate, para tirarmos algumas dúvidas e, por último, para te darmos algumas dicas em saúde. Nosso tema de hoje é Covid, falar especificamente sobre vacinação. Quem vai estar aqui comigo é a Ana Paula Burian, que é infectologista, pediatra e especialista em vacina. E aí, Ana Paula, temos ainda o que discutir em vacina? Será que já está tudo esgotado ou as pessoas ainda têm dúvidas? O que você acha? Muitas dúvidas. Acho que o assunto ainda não está esgotado e a gente cada dia mais aprende. Então tem um caminhar ainda longo. A doença não está sob controle. Vou trazer para você os temas que os pacientes me abordam e que eu respondo, mas que você pode responder muito melhor que eu. Como que uma vacina foi desenvolvida tão rápido? As pessoas têm essa dúvida ou são só os meus pacientes? Isso é uma dúvida até dos nossos colegas. E eles acham assim que é meio teoria da conspiração. Tem até um pessoal que fala assim, eu estou sendo usado como cobaia. Olha essa palavra, fui usado como cobaia. Me fala a sua percepção disso. Em setembro de 2021 eu falei no Congresso Brasileiro de Imunizações sobre a vacina Covid e as fake news e todos os debates que surgiram em função disso. Então, a gente teve muita fake news. A vacinas das plataformas atuais, a gente tem 3 plataformas básicas. Então, a gente tem a Coronavac, que é uma plataforma muito antiga, que é semelhante à vacina tetânica, semelhante à vacina da influenza. Essa a gente conhece bem, A gente conhece bem. Agora, ao contrário do que as pessoas dizem, nenhuma das vacinas utilizadas no Brasil tem o vírus da Covid vivo dentro dela. Nem a Pfizer, nem a AstraZeneca, nem Janssen, nem Coronavac. A vacina da AstraZeneca e da Janssen, elas são de plataforma de vetor viral. Elas utilizam a cápsula do adenovírus e lá dentro a informação genética para produzir anticorpo contra a Covid. Qual vacina já foi utilizada desse jeito? Ebola. Ebola foi controlado na África com uma vacina de vetor viral.
A vacina da Pfizer, que é a vacina de RNA mensageiro, existem estudos dessa vacina há mais de 10 anos. Estavam trabalhando nessa vacina para outras doenças. Tá? Então ela utiliza, não muda o nosso DNA, não muda o nosso RNA, ele é um mensageiro, ele só leva a informação. E eles demoraram muito a conseguir estabilizar essa vacina, por isso que no início ela chegava congelada, porque eles fizeram ela envolta numa camada de gordura, que era o lipídio, e essa camada de gordura, quando baixava muito a temperatura, ficava estável, quando aquecia, ficava instável e revelava o RNA mensageiro. Então não enganava a nossa célula para a gente absorver a informação necessária. Se começou a estudar a vacina Covid em surtos anteriores de Covid, então a gente já teve, não pandemia que pega o mundo inteiro, mas pequenas epidemias. Então a gente teve na China o SARS-CoV-1, porque esse agora é o SARS-CoV-2, e na Arábia Saudita em 2012 teve o MERS-CoV, então 2002, 2012 e 2019. Desde aquela época já se estudava a vacina. Quando aconteceu do Covid parar o mundo, o que os governos fizeram e os grandes laboratórios da indústria? Se uniram. Você pode perceber que não existe um único nome para a vacina. A da AstraZeneca, por exemplo, ela é a união da Universidade de Oxford, na Inglaterra, com a fábrica da AstraZeneca, com, por exemplo, a Fiocruz no Brasil. Então tem gente que vai tomar essa vacina, vai estar anotado no cartão Fiocruz, ou Oxford, ou AstraZeneca. A Pfizer se uniu com a BioNTech, uma empresa americana com uma empresa alemã. E o mundo inteiro se uniu porque parou o mundo economicamente, a vida, tudo. E todo mundo se uniu para produzir vacina. Por isso foi mais rápido. Pegou-se uma plataforma que já era estudada, virou-se 24 horas em laboratório para fazer vários turnos, porque economicamente ela era muito importante, não para vender vacina, mas porque a indústria estava parada, o povo não aguentava ficar trancado mais um ano dentro de casa, que ia morrer de fome. Então isso foi muito importante acelerar. A economia precisaria, girar. Então, realmente tem um peso econômico aí, né? Sim, o mundo parou e muitas mortes aconteceram. É verdade. E me fala em relação ao efeito colateral, que é outro tema que os pacientes trazem para mim, né? Especialmente as miocardites, né? Que geraram um assunto polêmico. E falavam, olha, tem outras pessoas que falam assim, ok, as vacinas são seguras a curto prazo, porque os estudos foram feitos a curto prazo, porque a gente também não tinha muito prazo. Nós demos o que tínhamos, né? Mas é a longo prazo, as pessoas falam em doenças reumáticas, infertilidade. Tem um campo aí no imaginário popular, igual você falou, e até mesmo profissionais médicos, né? Tem muita dúvida ainda sobre isso, não é isso, Ana Paula? Sim, e surgiram muitas fake news que estão difíceis da gente desmistificar. Um grande exemplo, não pode tomar vacina e beber. Da onde surgiu? Uma pessoa muito importante na Rússia, que era do centro de vigilância, falou que quem tomasse a vacina da Sputnik não poderia beber. O fabricante da vacina virou e deu uma entrevista coletiva e ele botou até um gift do Leonardo DiCaprio oferecendo um champanhe, dizendo não tem nada a ver, não tem esse estudo, não tem interferência. Então a gente teve muita mistificação em cima disso. Toda vez que a gente começa uma vacina nova, que a gente vai iniciar uma vacina que não é muito conhecida da população geral, se recomenda dar intervalo para outras vacinas. E tudo o que acontece, a gente vai monitorar para investigar se tem relação causal com a vacina ou é só uma coincidência, relação temporal. Então, se eu tomo uma vacina, eu saio da sala de vacina e sou atropelada, esse atropelamento será notificado. Claro. Por quê? Será que tem relação com a vacina ou não? Ah, mas Ana Paula, não tem relação. Tudo bem, pode não ter. A pessoa pode ter saído olhando o celular, não olhou para a rua e foi atropelada. Mas precisa ser estudado. Mas precisa ser estudado. Então, isso é feito de rotina. E o olhar de todo mundo ficou muito atento. Ao caminhar com isso, a gente teve uma doença com muito sintoma novo. A gente teve gente que fez infarto por trombose, por doença Covid, antes da vacina. A gente teve miocardite por doença Covid. A gente teve apendicite, que quando abriu o paciente não tinha apêndice inflamado, era trombose por Covid. AVC é uma doença que enganou muitos médicos e que mimetizou, simulou, imitou muitas outras doenças. Só para lembrar, né, Ana Paula, que a doença trombótica pela doença, né, é muito maior, infinitamente, do que pela vacina. É 18 vezes mais alta do que a trombose por doença Covid, é 18 vezes mais alta do que pela vacina. A trombose por uso de anticoncepcional é 5 vezes mais alta do que pela vacina. Então, isso não é divulgado porque não é interessante. Hoje, se você faz um vídeo relatando o benefício da vacina, ninguém divulga. Mas se você faz alguma coisa falando mal, todo mundo divulga. E, por exemplo, eu tenho risco de morrer com a vacina da febre amarela? Tenho. Você sabia que tem esse risco? É 1 para 500 mil.
a cada 500 mil pessoas vacinadas para a febre amarela, um tem risco de ter a doença viscerotrópica aguda de forma grave e até óbito. Mas por que eu tomo vacina? Por que em 2017 nós vacinamos milhões de pessoas? Porque o risco de morrer de doença febre amarela é 1 para 2, 1 para 3. Então eu estou trocando o risco de 1 para 3 para o risco de 1 para 500 mil. É relação risco com benefício. Exatamente. A gente faz isso na medicina o tempo todo, né? Agora, eu entendo que pais e pessoas ficaram preocupados de ter alguma reação com a vacina Covid. Lógico, eu sou mãe, eu também tive. Eu tenho filho adolescente e o mais alto risco de doença miocardite por vacina é em meninos, adolescentes e adultos jovens de 12 anos, que era a fase inicial da vacina, até 30 anos. Fui estudar tudo que existia, olhei protocolo de miocardite do mundo inteiro, o melhor protocolo é de um hospital canadense, olhei Austrália, Nova Zelândia, Japão, Europa, Estados Unidos, tudo. E aí eu sentei com meu filho para a gente conversar sobre isso. E eu entendi que ele precisava voltar a conviver em coletividade, que ele tinha risco sim de doença Covid, mesmo que forma leve, o impacto que isso poderia gerar, dele pegar a doença e transmitir para os avós mesmo vacinados, como ele se sentiria. Porque a gente teve muito jovem que foi para balada, foi para noite, quando ainda estávamos em pandemia, sim, voltou, transmitiu para as pessoas da família e teve familiar que morreu. Tem vários casos, né, relatados. Ainda nessa linha de raciocínio, então me fala, por que vacinar a criança? Que é outra questão. As crianças, né, adoecem muito pouco, estatisticamente, têm doenças muito leves. Então eu preciso vacinar a criança? É seguro? Que é seguro você já deixou claro. Agora, precisa mesmo vacinar? Ou isso é uma extravagância de algumas pessoas, alguns pensadores? Quando as pessoas dizem que não querem vacinar porque não confiam, por exemplo, na vacina de RNA mensageiro, a gente tem a opção da Coronavac para as crianças acima de 6 anos e essa faixa etária vai descer. Nós trouxemos para o Espírito Santo o estudo Projeto Curumim, que foi realizado no Hospital das Clínicas, é dissertação de doutorado da doutora Carolina Strauss, junto com a coordenação da doutora Valéria Valim, e eu fiz a parte da randomização de vacina do estudo, porque ele é duplo cego. E a gente fez em 1.300, 1.500 crianças, a gente está finalizando o estudo agora, comparando vacina com Coronavac com vacina Pfizer numa incidência de 2 para 1. A gente vacinava 2 crianças com Coronavac e uma de mesmo sexo e mesma idade com Pfizer pediátrica. Esse estudo ele colheu o sangue dessas crianças e mandou, a gente fez de 3 anos até 18 anos. A gente mandou sangue para São Paulo, para Minas e para o Rio, para fazer o monitoramento tanto da resposta de anticorpos circulando no sangue, quanto as células de defesa, que é o que a gente chama de imunidade celular e humoral. Então, quando eu respondo a uma vacina, eu posso produzir um anticorpo que vai ficar circulando no meu sangue, se encontrar o vírus Covid vai atacá-lo, como eu produzo células que também vão atacar a doença. A gente montou um grupo com especialistas em reação vacinal. E tinha gente do Brasil, São Paulo, grandes especialistas. O grupo não foi utilizado. Nós não tivemos nenhum evento adverso moderado ou grave, nenhuma internação em nenhuma dessas crianças. Super seguro, né? E outra coisa que eu costumo dizer é o seguinte, as crianças, principalmente as menores, elas não utilizam máscaras. A gente tem que ter uma consciência do coletivo. Ela vai para uma creche, eu posso ter uma funcionária da creche que tem uma doença autoimune, que tem um tratamento que baixa a imunidade dela, ou que ela tem uma doença que baixa a imunidade, que mesmo vacinada ela vai responder mal à vacina e ela tem mais risco de forma grave da doença. Quando eu levo meu filho vacinado para a escola, eu estou protegendo o coletivo. Vacina não é individual, eu me protejo, você se protege, juntos a gente protege a sociedade. E outra coisa, um sintoma muito comum em doença Covid foi perda de memória. Como a gente mensura isso numa criança? Como a gente fala para uma criança que está dizendo para a gente que ela tem 5, 6, 7 anos, está na alfabetização e não consegue aprender o que o professor diz? Ela pode estar com sequela de Covid leve. Ninguém está mensurando isso. E muitos pais não aceitam nem fazer o exame, que é aquele cotonete ruim numa criança pequena. É verdade. E a 4ª dose, 5ª dose, né? Às vezes eles questionam também no idoso, especialmente, né? Você acha que vale a pena? O que a gente está fazendo de medida? Já existe uma discussão na OMS de, ao invés de ficar falando 4ª e 5ª dose, a gente fazer o que a gente fala para gripe. Qual é o calendário anual da doença, da vacina Covid? Por quê? Seria tipo assim, eu tenho um idoso, o calendário anual eu tenho uma dose há mais de, por exemplo, 6 meses, está na hora de fazer agora e daqui X tempo vai fazer de novo. E aí fazer o calendário de vacina Covid do idoso, do imunodeprimido e do saudável. Isso vai acontecer.
A gente está precisando de tempo para entender essas subidas de caso, essa mutação do vírus, que todo vírus faz mutação, tanto que a vacina de gripe muda todo ano em função de mutação, e o vírus Covid também faz mutação. O que a gente percebe é que esse número de doses, quarta dose, quinta dose, esse nome faz a população cair em descredibilidade da vacina e dá munição para quem quer falar mal de vacina dizer, daqui a pouco nós estamos tomando a décima dose. Que eu tomarei, se eu precisar. Eu também. Eu também. Eu trabalho no Jaime e eu vi morrer muita gente. Aí a gente fica, né, impactado, né, Ana Paula? Geralmente o governo faz essas recomendações à medida que elas se tornam necessárias dessas doses. O que os estudos mostram é que a doença Covid não dá imunidade temporária e a vacina também não. Mas isso a gente tem para outras doenças. Tétano, por exemplo, quem teve tétano tem que tomar vacina de tétano, porque ele pode pegar tétano de novo. E tem várias doenças e vacinas que são assim. Ana Paula, então vou pedir para você deixar sua dica, especialmente em relação a essa doença marcadora da nossa geração, né? Que impactou tanto o mundo inteiro, que é a Covid, e a relação com a vacina. Mesmo aqueles que não querem se vacinar, eles estão sendo protegidos pelo vizinho, pelo familiar que se vacinou. Então, eles são afetados por uma decisão coletiva do outro. A gente só viu reduzir os óbitos quando a gente viu crescer a vacinação no Brasil. E isso é muito importante. Então, eu faço o chamado de que todos botem o seu cartão em dia, não apenas para a Covid, mas para as outras doenças, porque a gente está tendo pessoas que estão vindo indefesas da epidemia. Então a gente tem crianças que nunca tiveram as viroses da infância, que nunca brincaram no parquinho, que ainda não tem vacina para elas e que vão pegar a doença dos pais que adoecerem e não quiserem se vacinar. E vão ter algum impacto sobre isso. Então se vacine. Queria te agradecer muito por estar aqui, Ana Paula, me esclareceu uma série de dúvidas para os meus pacientes, me deu armamento até para eu discutir com os pacientes, né? Eu tenho certeza que quem está nos assistindo gostou muito também. Muito obrigada. Esse foi o nosso Médicos em 3D. Esses e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Oferecimento Instituto Feminina, Saúde e Bem-Estar da Mulher. Estamos no programa Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. E o nosso assunto de hoje é a saúde do rim. Muito importante esse assunto, mas pouco debatido. Para falar com a gente está aqui Alice Pignaton. Tudo bem, Alice? Tudo bem. Alice é nefrologista e a atual presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional do Espírito Santo. Alice, vamos começar então do básico? Eu vejo que as pessoas têm muita dúvida assim, quando que eu procuro um urologista e quando eu procuro um nefrologista? Tem diferença? Tem diferença sim. O nefrologista é o médico clínico que acompanha as doenças que podem ser tratadas do ponto de vista clínico. Por exemplo, uma doença renal associada ao diabetes, com perda de proteinúria, outras glomerulopatias que a gente chama que são as doenças que se encaixam na perda de proteína e sangue na urina de causas que precisam ser investigadas. A doença renal crônica, que é uma doença de progressão, quando já tem uma lesão estabelecida pelas principais causas que são diabetes e hipertensão, e esse paciente já tem uma queda da creatinina, né? Uma queda da filtração dos rins e precisa fazer um acompanhamento para tratar as consequências que a falência renal vai causar. O médico nefrologista também trata no intra-hospitalar os pacientes que evoluem com alguma alteração aguda de função renal, enquanto o urologista, do ponto de vista de busca, né, está mais relacionada com alterações do aparelho masculino, né, que a gente sabe, né? Por exemplo, cirurgia de vasectomia, próstata, saúde do homem a partir dos 40 anos, né? E também as alterações relacionadas com necessidade de avaliações
principalmente cirúrgicas do trato urinário, como tumores renais, de bexiga, de próstata, cálculos renais que precisam de desobstrução. E assim, Alice, é um assunto, até te falei, né, que eu descobri a nefrologia na faculdade, já enquanto estudante de medicina. É um assunto que a população em geral não conhece muito, né? Apesar de ser extremamente importante e se confundir com as outras doenças, muito comuns, igual você falou, hipertensão e diabetes. Mas vocês têm um mês, então, não teve um movimento da sociedade? Conta pra gente sobre isso. O mês de março ele é caracterizado, principalmente dia 10 de março, que é sempre a segunda quinta-feira do mês de março, é uma ação global que a gente chama de Dia Mundial do Rim, que é patrocinada pela Sociedade Internacional de Nefrologia, com o objetivo de conscientização, não só da classe de saúde pública, né, médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, assistentes sociais, mas também da população em geral em relação ao que é a doença renal e quando buscar ajuda em relação a alterações renais, porque as doenças renais, na maioria das vezes, elas são silenciosas, quando a gente vai descobrir por um exame ou de sangue ou de urina que está alterado. Então, para educar a população em relação a manter uma saúde física, para poder e também buscar os médicos apropriados quando você tiver alguma alteração detectada em algum exame, mesmo você não tendo nenhum tipo de sintoma. Então, e a gente estava conversando, né, antes, sobre como a gente confunde. Para mim é muito emocionante quando eu vejo uma outra especialidade falando de cuidados básicos, de dieta e exercício. Então, como as patologias renais, a principal causa de perda do funcionamento do rim é diabetes no mundo, não é isso? Me corrija se eu estou errada. E no Brasil é hipertensão. Isso. Então, a educação passa pela educação geral, não é isso? Na verdade, eu acho que tanto a nefrologia, cardiologia, endocrinologia, né, estão interrelacionadas, porque o problema que todos nós temos hoje, estamos enfrentando em relação a doenças endêmicas, são doenças de saúde pública, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, que vão levar a uma epidemia desse século, que é a doença renal crônica, que está associada também com um aumento da expectativa de vida. Que o paciente idoso, a gente sabe que a gente tem uma perda de função renal normal, que é um processo de envelhecimento que acontece a partir dos 40 anos que a gente começa a ter perda de massa renal. Mas alguns indivíduos têm isso mais acelerado. E as coisas que podem causar essa piora mais rápida de função renal, né, é justamente alguns fatores de risco, como você citou, hipertensão, diabetes, obesidade, uso de medicamentos indevidos, né, uso abusivo de analgésicos e de outras substâncias, né. Então, essas mudanças de hábitos, e principalmente em relação à dieta, por conta do aumento populacional, da necessidade da gente ter uma oferta, uma quantidade maior de alimentos e não estar preocupado com a qualidade dos alimentos, isso está trazendo malefícios em relação ao tipo de dieta que a pessoa está ingerindo, ao tipo de exercício físico que ele não está fazendo, e esse sedentarismo, essa ingestão excessiva de carboidratos, né, e acaba levando a um ganho de peso, ou então levando ao desenvolvimento, sendo gatilho para o desenvolvimento de diabetes, de hipertensão. A alimentação muito industrializada, né, está relacionada, por exemplo, com o aumento da ingestão de sal. Recomendado assim pela Sociedade Internacional de Nefrologia que uma pessoa tem o hábito de ingerir 5 gramas de sal de NaCl, o que corresponderia mais ou menos a 2 gramas de sódio, né, por dia. E a gente sabe que na população brasileira, a média, por uma pesquisa realizada pela Sociedade de Nefrologia, a média de ingestão é de 12 gramas. É muito alto, é o dobro. Então, a partir do momento que a gente sobrecarrega com excesso de sal, com excesso de glicose, que também é uma das vias de eliminação de glicose, é o transporte renal, né? E esse paciente já tem predisposições genéticas a desenvolver esses tipos de doença. Aí, essa forma de alimentação, a falta de exercícios, eles vão ser os gatilhos para o desenvolvimento da doença renal. Tá certo. Excelente, Alice. Voltamos no próximo bloco com esse assunto e nós vamos falar sobre outros temas, outras maneiras da gente prejudicar a saúde do nosso rim. Espero vocês.
O Instituto Feminina está preparado para cuidar da saúde da mulher, desde a adolescência até a idade madura. Os médicos Dr. Paulo Batistuta e doutora Samara Matar alinham experiência, tecnologia de ponta e pesquisa pensando na saúde integral da mulher moderna. Localizada na Enseada do Suá, no edifício Vértice Empresarial, o Instituto Feminina possui uma sede confortável, com os equipamentos mais modernos para atender suas pacientes em ginecologia, obstetrícia, ginecologia integrativa, laser e estética íntima. Faça uma visita e conheça o Instituto Feminina. Estamos de volta com o nosso Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. E o assunto de hoje, que eu estou falando com Alice Pignaton, é sobre a saúde do nosso rim, esse órgão extremamente importante. Alice, vamos falar então agora em temas mais atuais, até bem atuais, até mesmo para mim, até mesmo para sociedades médicas, né? A gente, durante o Covid, a gente recebeu uma série de instruções, muitas vezes equivocadas, para estimular a nossa saúde, a nossa imunidade com vitaminas, não é isso? E a gente percebeu, eu percebi lá no meu consultório, que as pessoas ficaram intoxicadas por vitaminas. E às vezes eles têm uma ideia de que vitamina só faz bem, não faz mal. Né? Eu queria que você comentasse sobre isso, especialmente assim, focando na saúde do rim. Em relação às vitaminas, né, houve um consumo excessivo de vitamina C e vitamina D, principalmente baseados em algumas pesquisas, né, realizadas em relação ao que poderia evitar a contaminação pelo vírus do SARS-CoV, que causa a Covid-19. Então, a gente viu uma ingestão excessiva nos últimos tempos de vitamina D e de vitamina C, sem supervisão médica. Qual o problema disso? Não é todo paciente que pode ingerir. Primeiro, porque tem os níveis de suficiência e a ingestão ela deve ser feita principalmente nos pacientes que estão com alguma deficiência, né? A vitamina D, por exemplo, é uma vitamina lipossolúvel. Ela é absorvida, mas ela não é excretada de forma tão adequada. O que a gente viu foi uso excessivo, com dosagens acima do recomendado, e alguns pacientes desenvolvendo hipercalcemia, com excesso de cálcio no sangue, que causa alterações como constipação, queda do estado geral, náusea, vômito, até rebaixamento do nível de consciência, né? Causando também injúria renal aguda. A gente viu alguns casos de injúria renal aguda por excesso de vitamina D. Em relação à vitamina C, ela é hidrossolúvel. Tudo que você ingere, mesmo em excesso, ela vai ser eliminada pelo organismo. Entretanto, quando a forma de eliminação, né, é uma forma que a vitamina C vai sofrer uma transformação no fígado e vai virar oxalato de cálcio. E para alguns pacientes que têm predisposição à formação de litíase renal, do cálculo renal, o oxalato, ele é excretado na urina, porque se ele está em excesso, ele vai ser excretado pelos rins, né, para tentar eliminar o excesso, vai predispor à formação de cálculos renais. Então, quando a gente tiver uma necessidade, uma dúvida em relação à ingestão de suplementação de vitaminas, se você tem uma alimentação normal, geralmente e variada, não é necessária. Mas o ideal é você passar por uma avaliação médica do endocrinologista, do nutrólogo, ou mesmo do nutricionista, para saber exatamente, principalmente se você tem algum tipo de doença renal, né, que a gente relacionada à hipertensão, formação de cálculos renais ou história de doença renal na família. Sim, só para ilustrar, né, eu até comentei com você, eu tenho uma paciente que fez um quadro neurológico imitando o Alzheimer, né, até confundiu o diagnóstico, e tem uma outra que precisou fazer hemodiálise, né, porque fez uma lesão, maltratou o rim agudamente. E assim, em outra mão, eu recebo no consultório, às vezes, nutricionistas ou nutrólogos, enfim, dizendo que eles gostariam que a vitamina D ficasse acima de 60. Né? Eu falo bem assim, bom, a gente corre um risco muito grande, né? Assim, só para poder ilustrar que realmente não é uma coisa para a gente fazer sozinho em casa, né? Que existe um risco nesse sentido.
Uma outra coisa que vem arriscando muito a vida dos pacientes, que a gente até tocou nesse assunto, é sobre os anabolizantes e os hormônios que são colocados na forma de chip, não é isso? Então, assim, existe uma série de lesões que esses hormônios podem fazer do ponto de vista endócrino, mas eu queria que você falasse em relação ao rim. Como que é isso? Porque o apelo na academia é muito grande, né? Alice, e assim, antigamente eles faziam lá no vestiário da academia, hoje eles vão ao médico pedir para prescrever anabolizantes, né? Então, eu acho que ficou mais perigoso, porque agora tem um carimbo médico ali prescrevendo, né? O que você acha disso? Então, em relação ao uso de anabolizantes, né, a gente sabe que na medicina existem as indicações precisas, tem alguns médicos que sabem avaliar, né, a necessidade do uso de anabolizantes. Sabe, por exemplo, pacientes com caquexia, alguns têm indicação até para melhorar a massa muscular, diminui o índice de mortalidade, né? Mas o uso indiscriminado por pessoas que buscam só a questão da vigorexia, da estética, né? Isso teria que ser muito bem avaliado por um especialista da área de endocrinologia, da área de fisiatria também, né? Um médico que é especialista em exercício físico, né? Que a gente tem vários. Porque o anabolizante ele pode causar uma lesão renal chamada glomerulosclerose segmentar e focal. A doutora Elizabeth Dyer, que é médica da Universidade Federal do Ceará, fez uma pesquisa com alunos de educação física da universidade e mais de 25 pacientes que ela avaliou, que eram alunos que estavam entrando na faculdade no ano da avaliação. 2 desses pacientes evoluíram com doença renal crônica. Um deles, inclusive, chegou a precisar evoluir para a necessidade de hemodiálise e não conseguiu reverter por conta do desenvolvimento dessa glomerulopatia que a gente chama. Começa com uma perda de proteína importante, fibrose renal, e o paciente evoluiu com doença renal crônica, numa idade muito jovem, induzido por anabolizantes, né? Além disso, a gente sabe que alguns anabolizantes, quando você faz uma dose excessiva, impulsos, por exemplo, semanais, aumenta a chance do paciente ter um estímulo, uma via acessória pelo anabolizante, né, periférica, e estimulação de acúmulo de cálcio. A gente teve um caso também na faculdade de hipercalcemia secundária ao uso de anabolizante o paciente do sexo feminino, inclusive, né? Então, a gente tem que estar atento, principalmente aqueles pacientes que têm antecedente de alguma doença renal, ou que têm diabetes, hipertensão, litíase de repetição, né? Ou que estão utilizando algum tipo de suplemento alimentar ou de hormônio também. Esses pacientes, eles têm sempre que argumentar com o seu médico se aquilo vai fazer bem. Por exemplo, tem a motivação estética, mas se aquilo vai trazer algum risco à sua saúde, não é só a renal, é a hepática também. Os 2 principais órgãos, né, de eliminação de substâncias tóxicas do organismo são o fígado e são os rins. Então, toda a metabolização de substâncias, tanto endógenas quanto de forma iatrogênica, que são dadas ao paciente como suplementação, elas podem causar disfunções graves desses 2 órgãos. É isso aí, excelente. Tá muito bom o nosso papo. É muito interessante como se alinham as especialidades, né? Falam a mesma coisa, todo mundo que vem aqui fala exatamente a mesma coisa. Então, assim, Alice, a gente sempre pede para o médico que vem aqui para dar uma dica. Aí eu vou pedir para você dar a dica de hoje para gente. O ideal é que se tenha uma ingestão de líquidos de 30 a 35 ml por quilo em 24 horas, uma ingestão de sódio de 2 gramas por dia, o que corresponde a uma colherzinha de chá rasa, né, nas 24 horas, né, de adicional. Isso se você não está com excesso de alimentação industrializada. Níveis de pressão arterial, principalmente abaixo de 130/80 na população em geral. Controle adequado da glicose no sangue, e para os pacientes que têm algum fator de risco para doença renal crônica, por exemplo, é ideal que sempre consulte seu médico para poder fazer os exames de triagem de avaliação da função renal, que são creatinina, o exame simples de urina que a gente chama de EAS e a microalbuminúria. Alice, queria te agradecer por estar aqui com a gente, tratando desse assunto super importante e super esclarecedor, né? Mesmo para nós, clínicos, médicos, sempre é um assunto que nos interessa muito porque é uma importância mundial.
Esse foi o nosso Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Estes e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta.